neste domingo a solenidade de todos os santos, dos santos conhecidos, daqueles santos venerados por toda a igreja, dos doutores, as doutoras, o Seráfico Francisco, João Paulo II, Teresa de Calcutá, Gemma Galgani, Dulce dos Pobres, Maximiliano Kolbe, Padre Pio, ó tanta gente conhecida. Mas celebramos também hoje aqueles santos desconhecidos. O grande Bento XVI tem uma frase que ele diz assim: existem santos que somente Deus conhece o nome. Bento XVI diz: existem santos que só Deus conhece o nome. São esses santos que também nós celebramos hoje. Aqueles santos que em tudo viveram a vontade de nosso Senhor. Santos que no dia a dia, na luta diária, tiveram a coragem de vender tudo que tinham. Eu não estou falando de dinheiro. E de seguir o Senhor. Às vezes nós nos acomodamos e achamos que aquilo que fazemos já é muito. Como aquele jovem rico que chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí nosso Senhor diz para ele: olha, você conhece os mandamentos, você deve cumpri-los. E qual é a resposta daquele menino? Estes eu já cumpro desde a minha juventude. Aquele rapaz era muito bom, mas ele estava no limite da obrigação. E tem gente que se conforma com o limite da obrigação. Como imagina uma mãe que, veja se não fica uma coisa até meio ridícula, mas imagine uma mãe chegar, um pai chegar e falar assim: ó, por favor, me aplaudam, eu alimento o meu filho todos os dias, eu dou banho todos os dias, eu coloco para dormir todos os dias. Essa mãe, esse pai estão no limite da obrigação, não faz mais. Ou um profissional, imagina chegar um professor, uma professora, um advogado, um médico, enfim, e falar assim: por favor, me aplaudam, eu sou professor, eu dou aula todos os dias, por favor. Não tem problema, mamãe, brincar. Eu só fico preocupado se vocês acharem que pode, tá, entendeu? Se vocês acharem assim: pode, padre, pode deixar. Eu só fico preocupado porque é um degrau alto, mas se achar que ele não tem problema, se ele está acostumado a brincar no degrau, fica à vontade, tá bom? Então entende? Às vezes nós paramos no limite da obrigação e a gente acha que está fazendo muito porque está no limite da obrigação. Tem gente que já se acostuma assim, ó: eu vou à missa todo domingo, limite da obrigação. Eu me confesso, limite da obrigação. Eu comungo, limite da obrigação. Gente, isso é só o básico. E tem gente que está achando que está com a corda toda, porque está no limite da obrigação. E tem gente que se acostuma com... Deixa eu dizer um trem aqui. Tá bom, tá bom. Não estou dizendo que está errado não, graças a Deus. Gente, uma mãe, um pai que alimenta, que dá banho, que educa, não está ruim. Mas quem ama vai além da obrigação. Um professor que dá aula, parabéns. Mas existem professores que conseguem fazer daquele momento para a vida toda ficar no coração daquele aluno. Um médico, uma médica que atende, ótimo. Mas tem médicos que você vai e você fala assim: rapaz, é diferente. É diferente. Fazer aquilo que é, entre aspas, o seu papel, é só o nosso dever. E não está, por favor, não está errado e nem ruim. Continuem, por favor. Mas o problema é que nós nos limitamos ao limite da obrigação.
O que diz o mandamento? Participar das missas, domingos e dias santos de guarda. Ok, eu participo. O que diz o mandamento? Confessar-se ao menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa de Nosso Senhor. E tem gente que senta para confessar na Páscoa e fala assim: porque eu me confessei na Páscoa do ano passado, eu fico pensando, eu estou diante de uma santa. Porque se você confessa uma vez no ano e você acha que você vai aguentar um ano inteiro com uma confissão, ó, eu te aplaudo. Você é santo à dessa. Ou você não entendeu o valor da confissão. É quase que tomar um banho no ano e achar que vai chegar no outro ano cheiroso. É quase. Imagina uma pessoa chegar para você e falar assim: tomei banho na Páscoa do ano passado. Sangue de Jesus tem poder. Nem o capeta está perto. Mas é verdade. Mas o que diz o mandamento? Confessar-se ao menos uma vez. Então não está errado. O problema é que é só a obrigação. A santidade é ir além. Eu fiz nas outras missas e farei. Vamos imaginar aqui, por favor, entrem no meu Fantástico Mundo de Bob. Quem tem mais de 30 anos lembra desse desenho, né? Quem não tem, vai procurar no YouTube. Existia um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. Era um molequinho que ele ouvia uma coisa e ele imaginava, e ele andando na bicicletinha dele. Meu Deus, sessão nostalgia, às 8h35 da noite de um domingo, né? Se sentiram mais velhos agora. Quem lembrou, não se sentiu? Ok, mas enfim. Agora imagina que aqui é o ponto zero, é o início. Se eu estou numa escala, eu ando para trás, essa escala ela é 0, negativa, não é assim? -1, -2. Se eu estou numa escala e eu estou no 0, se eu ando para frente, essa escala é positiva, ok. Se eu vivo no pecado, se eu vivo quebrando, transgredindo os mandamentos, eu estou numa escala negativa. Eu não estou, gente, pelo amor de Deus, não estou botando fardo nas costas de ninguém, não. É só para a gente entender onde eu quero chegar e onde a palavra nos convida a chegar. Se eu não vivo os mandamentos, se eu não confesso, se eu não rezo, eu estou numa escala negativa. Aí imagina, eu estou falando de você não, estou falando de mim. Eu estou numa escala negativa. Aí eu vou e penso assim, vou começar a ler a Bíblia. O que eu fiz? Dei um passo para frente, mas eu ainda não cheguei ali no 0. Aí eu falo, rapaz, além de ler a Bíblia, eu também agora eu quero rezar o terço. Mais um passo para frente. Meu Deus, eu vou me confessar. Mais um passo para frente. Deus, muito obrigado, porque eu já consegui romper com os pecados graves. Eu não estou mais pecando gravemente. Cheguei onde? No 0. Ok? Fazer a obrigação é só chegar no 0. Estão entendendo? É só o 0. Você não é só chegou, pelo amor de Deus, gente. É bom demais. Não pecar contra os pecados graves é bom demais. É bom demais. Está comungando, está confessado, está rezando, está lendo a Bíblia. É bom demais. Mas a gente só chegou no 0. Agora, olha que interessante. O mandamento da igreja diz: participar das missas nos domingos e dias santos de guarda. Ok, estou no 0. Mas na quarta-feira é minha folga. Eu saio mais cedo do trabalho. Eu consigo participar da missa. Saí do 0. A igreja me convida a fazer a liturgia diária. Primeira leitura, salmo e evangelho. Mas além disso, eu vou fazer uma leitura minha. Eu quero ler o evangelho de João. Tudo aquilo que vai além da obrigação, você está dando um passo para frente. Esse passo para frente é a santidade. Como um professor, se ele dá aula, se ele chega no horário, se ele tem o plano de estudo de aula, ele está no 0. Agora esse professor pensa assim: puxa, eu vou ensinar as minhas crianças números. Então eu vou pegar uma lata de óleo, 2 latas de óleo, 3, eu vou pintar, e aí eu vou fazer um desenho.
Isso talvez o plano de aula não peça. Ele tem que botar lá no quadro 1, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3. Mas ele não precisaria, talvez, gastar o tempo dele fazendo um recorte de papel que vai ser o 1, 2 e o 3. Ó, isso tudo ele está. O amor nos leva a lugares aonde a obrigação não nos leva. E isso é a santidade que o Senhor espera de nós. O Senhor, ele não espera que nós sejamos santos por obrigação. Até porque volta naquele menino que eu falei do Evangelho. Gente, aquele menino estava muito bem, obrigado. Ele estava muito bem, obrigado. Senhor, esses mandamentos aí eu já cumpro desde a minha juventude. Ó, onde é que ele chegou? No 0. Ele só não está devendo nada para Deus. Mas aí Deus disse para ele: agora você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Dá um passo para frente. E aí o que ele fez? Ele não conseguiu. Ele voltou para a escala negativa? Não, o moleque era bom, cumpria os mandamentos, rezava na hora. Ele ficou aqui e tá bom, tá bom. Mas o amor nos convida a ir além. É essa santidade que o Senhor espera de cada um de nós. É esse passo além que o Senhor nos convida a dar. E é isso que Ele espera de mim e de você. Agora, se eu já ficar aqui, poxa, mas eu já sou padre, cara. Eu rezo a missa todo dia. Todo dia, gente, eu atendo confissão, acredita em mim. Todo santo dia. Teve um dia que eu estava no mercado. Empurrando aqui o meu carrinho, ó. Aí chegou uma dona. Se você estiver na missa, minha filha, eu te perdoo. Aí chegou uma dona, eu na ponta eu nunca vou esquecer, que eu não traumatizei, mas eu quase. Eu estava no corredor do macarrão. Eu estava numa ponta do corredor. Ela entrou e fez assim: Pai Julinho, o senhor. Grudou o meu carrinho, falou assim: vamos, porque eu não vou te atrapalhar, vem. E começou a puxar meu carrinho. Eu falei: tá, vou te seguir, porque eu fiquei com medo, entendeu? E eu nem queria, entendeu? Eu estava parado, escolhendo macarrão. E ela falou: vem, porque eu não vou te atrapalhar. E começou a puxar meu carrinho. Eu falei: tá. E ali a dona aconselhou, pediu conselho, chorou as mágoas pitanga dela. E claro, como padre, ok, vou fazer. Mas eu podia falar para ela: minha filha, você pode à noite na igreja que eu te atendo? Eu poderia. Estaria errado? Não. Mas se eu fizesse isso, eu ia estar só aqui no 0. Eu ia estar só aqui. Entendeu? E aí eu fui, depois eu falei: gente, eu preciso voltar para pegar meu macarrão, porque ela não me deixou pegar meu macarrão. Mas eu ouvi, ela falou. Isso, eu não estou dizendo que a santidade vai fugir do nosso dia a dia. Mas é ir além, é aquilo que você não tem obrigação. Uma mãe, ela pode alimentar o filho, o pai, ele pode alimentar o filho. Mas uma mãe pode muito bem ter um tempo de qualidade com a criança. O pai pode muito bem ter aquele tempo de qualidade. Ele pode muito bem, ela pode muito bem, ele pode muito bem, depois de ter trabalhado o dia inteiro, falar assim: não vou sentar para ler uma história bíblica para o meu filho, eu estou muito cansado. Eu vou ligar aqui essa tela aqui, vou deixar ele o resto da noite vendo tela, e eu vou tomar um banho e vou descansar. Pode. Está errado? Não estou dizendo que está errado. Mas ele pode muito bem, ela pode muito bem dizer: mesmo cansado do trabalho, eu vou chegar, vou tomar um banho, vou pegar a Bíblia infantil que eu comprei para o meu filho, para minha filha, e vou ler uma historinha para ela. E isso é tempo de qualidade. É isso que o Senhor espera de nós. A santidade, ela vai ser construída no dia a dia, dentro da nossa realidade. Mas termino, vou me alongar. Não vou me alongar, mas guarda uma coisinha aqui no coração: ninguém vai ser santo porque quer. Ninguém vai ser santo por suas próprias forças, porque Ele é a fonte da santidade. É dele que emana, é dele que brota a santidade que nos alcança. Então, você quer ser santo? Vou te dar 2 coisas. Seja humilde de reconhecer que sem Deus você não consegue.
Você quer ser muito, 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 muito santo? Seja humilde e obediente. Seja humilde e obediente. Quer ser tipo daquele santão, daquela santona, sabe? Que tu fala, caraca. Seja humilde e obediente. E saiba que é dele que emana e provém a santidade que nos alcança. Mas, termino, Santo Agostinho diz: o Deus que te criou sem a sua ajuda, não te salvará sem a sua ajuda. O que Santo Agostinho está dizendo? Sua camisa, faça por onde. Deus faz a dele, você tem que fazer a sua parte. É isso que ele está dizendo. Só que a palavra nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça divina, ela não nos falta. O que precisa de nós? Esforço, sacrifício, suar a camisa. Aí essa parte é nossa e Deus não vai fazer por nós. Então, eu disse que ia terminar e eu termino essa homilia. Deixa eu te fazer um convite. Vamos viver o jejum de Daniel. É uma oportunidade que você tem de exercitar esse desejo de santidade. Ninguém é obrigado, por favor, não pensa assim, padre, eu sobre, não, de forma nenhuma. Ninguém é obrigado. Mas talvez esse seja o passo a mais, o além da obrigação que o Senhor hoje te convida para você viver. Então, se você quer viver o jejum de Daniel, que nós vamos começar amanhã, peça a Deus nessa missa, como eu te disse, um jejum e um propósito. O jejum, aquilo que você vai oferecer. O propósito, aquilo pelo qual você vai rezar. E peça ao Senhor essa graça. Jesus, me dê nessa missa, mostra para mim aquilo que eu tenho que rezar. É pela minha casa? É pelo meu casamento? É pelo meu filho, pela minha filha? É pela libertação de alguém? É pela cura de alguém? Me mostra, Jesus, o que eu tenho que rezar. E depois aí é com você. Você vai dizer: Jesus, eu vou te oferecer isso. Então nós vamos continuar a nossa missa. Peça a Deus essa graça, que no fim da missa nós vamos consagrar o nosso jejum. E amanhã nós vamos iniciá-lo. É bonito a providência divina, sabe por qual motivo? Porque quando nós preparamos o jejum, por Deus do céu, que eu não fiz conta para saber, vai começar na segunda-feira depois de todo. Não tinha ideia. Primeiro porque nós marcamos o cerco de Jericó. Depois que nós marcamos o cerco de Jericó, nós contamos 21 dias para trás. E deu amanhã, no caso, dia 8. Mas vê como Deus é providentíssimo. A providência divina nos faz começar no dia seguinte em que nós celebramos todos os santos. É um grito de Deus dizendo para nós: esse é o desejo do meu coração, que vocês também alcancem a santidade. Te dou uma tarefa e acabo. Essa semana, que a gente está entrando hoje nela, deixa eu te dar uma dica. Leia, veja um vídeo sobre a vida de um santo. Mas deixa eu ajudar ainda. Não começa com aqueles santos lá de trás, não. Porque senão você vai dizer: claro, Santa Clara foi santa, mas ela viveu num tempo que não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo. Começa a ver, estudar a vida dos santos de agora. Tem um tanto aí, gente. O Vaticano falou semana passada que uma jovenzinha que era noiva, vocês viram isso? Uma jovenzinha noiva, ela está em vias de santidade. Olha que lindo. Uma menina que tinha vida programada, que já estava avisando o casamento, por algum motivo a providência divina a chamou para o céu e que nós não sabemos. E aí essa menina que era noiva provavelmente vai ser elevada às glórias do altar. A gente tem aí, Carlos Acutis, um menino de 15 anos. Um menino de 15 anos, gente, que fazia vídeos para a internet. Imagina, um santo que fazia vídeos para a internet. A gente tem tanto santo. Padre Pio, que tem aí 50 anos no máximo de sua morte. João Paulo II. Olha o tanto de santo que a gente tem agora. Tarefa para essa semana: estudar
sobre a vida de um santo de agora. Depois você vai lá atrás, não deixa de estudar aqueles antigos, mas começa com, você vai ver, meu Deus, a vida dessa mulher era parecida com a minha, a vida desse homem parecida com a minha, e eles alcançaram. Temos aqui, ó, Dulce dos Pobres, uma santa nossa, Teresa de Calcutá, uma grande mulher. Tem um amigo meu chamado Guido Schaffer. Guido é meu amigo, estudou comigo no seminário, e hoje ele é bem-aventurado, já está em caminho de, você imagina a alegria do meu coração, se Deus quiser daqui a alguns anos, eu celebrar uma missa, em que eu vou poder venerar a imagem do meu amigo, que sentava comigo à mesa, que partilhava comigo da vida. Ó, que coisa linda. Gente, a santidade é para nós, é agora. Ontem nós chegamos a uma conclusão com as crianças, e eu dou para vocês e eu termino. Eu dizia para elas assim: falar mentira é normal? A elas, não. Ser preguiçoso é normal? Não. E ser falso é normal? Também não. E falar palavrão é normal? Falou, não. Aí eu falei para ela, o que é normal? É não falar palavrão? Sim. É ser obediente? Sim. É ser verdadeiro? Sim. É ser amigo? Sim. E quem faz tudo isso que eu falei é o quê? Santo. Então qual a conclusão que nós chegamos? Ser santo é normal. A santidade é para nós, para você, para mim, para cada um de nós. Então, queridos, que hoje e essa semana busquemos ser santo no nosso dia a dia.